Olá, bem-vindos ao canal Pecuária Sergipe, da Universidade Federal de Sergipe. Me chamo Danilo e hoje irei falar como montar um apiário. Primeiramente, temos que escolher a localização onde será instalado esse apiário. As abelhas elas não devem ser criadas com aglomerados de residências, como cidades, pequenos povoados e vilas. Lugar de abelha é no campo. Lembre-se sempre que você será responsabilizado criminalmente por quaisquer acidentes envolvendo as suas abelhas. Portanto, a localização do apiário vai exigir de você bastante atenção. Fiquem atentos nos fatores que devem ser considerados na hora de escolher o local para a instalação do apiário. Primeiro, a presença de plantas com flores. A florada, além de grande quantidade, deve estar próxima do apiário. O néctar das flores é a matéria-prima para a produção do mel, e ele é essencial para as abelhas. Além do néctar, as abelhas precisam do pólen das flores para encher as corbículas de pólen. Uma abelha pode levar de minutos a mais de 1 hora visitando as flores. O pólen, como você deve se lembrar, é a matéria-prima para a produção do quilo e da geleia real. O mel é a fonte de energia para as abelhas e o pólen, fonte de proteínas, vitaminas e minerais. Caso falte algum desses alimentos, a colônia abandona a colmeia e vai embora. Segundo, água para as abelhas. A água ela deve ser corrente, porque se for uma água parada, pode provocar diarreia nas abelhas. A fonte de água ela deve estar a uma distância mínima de 100 metros do apiário para evitar a contaminação pelas fezes das abelhas e a uma distância máxima de 500 metros do apiário para evitar que as abelhas tenham um gasto acentuado de energia para a sua coleta. Caso não tenha água em boas condições por perto, você poderá instalar um bebedouro para as abelhas. O importante é que a água esteja sempre fresca e que não falte. Mas por que as abelhas necessitam da água? Elas necessitam para beber, para preparar o quilo, e a água serve para diluir o mel e o pólen e também refrescar as colmeias em dias quentes. Terceiro, aspectos do terreno. O terreno onde deverá ser instalado o apiário, ele pode ser plano ou em declive suave, a meia encosta. A meia encosta ela tem a vantagem de manter as linhas de voo das abelhas campeiras acessíveis, uma vez que as colmeias ficarão em alturas diferentes. Você deve evitar localizá-lo no topo do morro, porque ali os ventos são fortes e pode prejudicar o trabalho das abelhas. Quarto fator, proteção contra os ventos. O uso de cerca viva, ou mesmo o uso de cerca de madeira ou bambu, evita a incidência direta dos ventos nas colmeias. Os ventos frios são prejudiciais às abelhas, uma vez que eles atingem os ovados das colmeias. Os ovados, sempre que possível, devem ser virados para o lado onde nasce o sol. Agora que você já sabe onde instalar, chegou a hora de executar. E como devem ser os suportes das colmeias. Os suportes, também chamados de cavaletes, devem ser individuais, ou seja, cada colmeia deve ficar com um suporte. A altura desse suporte deve ser de 60 cm ou então a altura do joelho do apicultor. Alturas inferiores a 60 cm permitem a derrubada pelos tatus que comem os favos. A área em volta do suporte deve ser sempre limpa para evitar a instalação de aranhas, que são inimigas das abelhas, assunto que eu vou debater em outro vídeo. Agora chegou a hora de falar de prevenção de furtos. Geralmente recomenda-se instalar o apiário em locais ensolarados, mas com sombras nas horas mais quentes. Entretanto, em regiões onde haja risco de furtos ou produção de própolis, os apiários devem ser instalados em áreas de matas. A produção de própolis exige uma área sombreada e frio o dia todo. Sobre a cobertura nas colmeias, o uso de telhas, outro tipo de cobertura, tem a finalidade de proteger as madeiras dos serenos e das chuvas e também ela aumenta a sua durabilidade. A cobertura também protege as abelhas do calor excessivo quando a colmeia é instalada exposta ao sol. E como deve ser a distribuição das colmeias no apiário? Você deve instalar as colmeias com a distância de 5 metros uma da outra. Você deve também evitar colocar as colmeias em linha, uma ao lado da outra ou em fila, uma atrás da outra. Distâncias inferiores a 5 metros provocam a mistura de abelhas entre colmeias. Isso acontece porque as abelhas saem para fazer voo de higiene e acabam entrando em qualquer colmeia. Com isso, há uma variação do número de indivíduos na colmeia e afeta a produção do mel. A distribuição deverá ser feita da forma mais irregular possível, por exemplo, em forma de zigue-zague, hexágono, quadrado e círculo. Então é isso, espero que você aproveite bastante essas dicas básicas de como montar um apiário.